obrigado. O privilégio é todo meu estar aqui. Já teci todas as minhas choradeiras hoje cedo, mas vou de novo agradecer pela oportunidade, não tem preço. Meu nome é Bruno, sou casado com a Marcela, está bem ali. Meu filho Azaf, o mais velho, tem 13 anos, e o mais novo está lá embaixo. A Marcela é o 41, tá? O pessoal da criança, quando precisar de chamar ela, o 41 é o Azaf, o Abraão. Então nós moramos hoje em Guarapari, nós temos um projeto missionário para o Japão, e eu não comentei hoje cedo, né? Acabei esquecendo. Estamos às portas de ir, né? As portas já se abriram esse ano de uma forma diferenciada. Hoje cedo eu estava comentando sobre esse nosso alvo, esqueci de falar a melhor parte, né? Estamos quase indo, né? E falei quando estivermos lá, vou mandar notícia, com certeza. Agradeço a oração de todos. Nessa manhã foi muito bom para mim. Quem estava aqui, a gente falou sobre aquilo que Deus faz em nossas vidas. Eu compartilhei um pouco do que Ele fez na minha. E nessa noite eu gostaria de falar algumas coisas também que o Senhor, Ele continuamente quer falar conosco, porém, só alguns vão entender, não alguns daqui. Jesus, Ele tem falado várias coisas para todos, porém só alguns entendem. Então eu quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias, livro de Mateus, no capítulo 13. Mateus capítulo 13. Gostaria de ler do verso 1 ao 9. Mateus capítulo 13, do 1 ao 9. Amém? Ouço folhas ainda para lá e para cá. Verso 1 então. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Gostaria de orar com você mais uma vez. Se você puder fechar seus olhos comigo, ore comigo e diga o seu amém. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Nós pedimos, Deus, a ação direta do Espírito do Senhor em nossos corações. Nos ilumina, Deus, para entendermos o Espírito da palavra, muito além da letra, muito além da circunstância, mas algo que o Senhor quer transmitir aos nossos corações nessa noite, Deus. Em cada um, Deus, eu peço que o Senhor revele o profundo e o escondido daquilo que precisamos saber. O Senhor possa, Deus, mostrar para cada um de nós que o Senhor é o único capaz de suprir nossos desejos mais íntimos. E nossos desejos mais íntimos não são financeiros, nem de status, nem de presentes. Nosso desejo mais íntimo é ser aceito pelo Senhor, é ter uma conexão com o nosso Criador, que quer ser nosso Pai, que quer nos adotar, que tem planos eternos para nós. Nos ajuda, Deus, nessa noite a enxergar o tamanho do Teu amor por nós. Mostra-nos mais uma face, Deus, daquilo que o Senhor quer planejar para nós, que o Senhor quer construir em nosso caráter nessa noite. E usa essa noite, Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Então, meu querido, isso aqui Jesus falou, e como a própria Bíblia diz, Ele começou a falar por muitas parábolas. Se você tem uma Bíblia aí, você continuar dos versos
dos versos 24 em diante, ele começa outra parábola, no 31 começa outra parábola, no 33 outra parábola, no 34 outra parábola, no 36 começa outra parábola, no 44 outra parábola, no 45 outra, no 47 outra, e não para por aí. Então Jesus ele foi um dia à beira-mar, assentando-se, as multidões foram até ele, e ele começou a falar com as multidões através de parábolas. E é interessante que essa é a primeira parábola que ele contou, a parábola que nós chamamos da parábola do semeador, não é verdade? E se ficar só aqui, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ficaria aquele tom de mistério, né? Ó, mistério, tem? Olha, tem uma semente, tem uma terra, e a terra é seca, e depois tem a beira do caminho, depois tem as aves, e a gente ia tentar cavucar isso aqui, daqui para lá, de lá para cá, e continuaria no mistério. O que acontece com o que Jesus está falando a partir de agora? Eu vou ler do verso 10 em diante, alguns versículos. O verso 10 diz: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram. Várias coisas Jesus Cristo tem falado em aberto. A Bíblia fala que o sol nasce para justos e injustos. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Não disse aquele trabalhador ele serve a Deus ou ele não serve a Deus. Então tem coisas que Deus tem feito para todo mundo. Algumas pitadas de sabedoria, até os inimigos de Deus declarados, sejam aqueles que não reconhecem a presença do único soberano, sejam aqueles que se declaram contrários mesmo aos ensinamentos da Bíblia, aos ensinamentos cristãos, até sobre eles recai um pouco da sabedoria de Deus. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Então qualquer ideia boa que alguém tiver, mesmo lutando contra Deus, essa ideia veio de Deus um dia. Então, migalhas de sabedoria caem nas nossas vidas e a gente começa a usar. Tem gente que escreve livro e ganha dinheiro, não necessariamente serve ao Senhor. Para a gente ver como é que pode. Pessoas podem dar conselhos até bons, mas são muito superficiais, eles não mergulham no profundo da nossa alma. E existe uma diferença aqui, que é essa que eu gostaria de começar a tratar comigo, com você nessa noite, é que aqueles que se achegaram ao Senhor foram grandes multidões, está aqui no versículo 2. E Jesus fala a parábola. No versículo 10, então se aproximaram os discípulos e perguntaram. E daqui eu vou contar uma história para você, fica atento, que esse culto passa rápido, né? O pastor falou até 11h30 no máximo, né, pastor? Então passa rápido. Então se aproximaram os discípulos e lhes perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Senhor, não é mais fácil dar esmiuçadinho? Não é mais fácil detalhar um pouco mais? Não é mais fácil desenhar? Desenha aqui na praia, ó, desenha o que você quer. Usa o data show, manda e-mail. Facilita. Mais uma vez os discípulos querendo ajudar o mestre, né? Ontem no batismo que teve lá na Casa Verde, nós falamos sobre um texto e a gente comentou sobre vezes que nós queremos ajudar o Senhor. Hoje cedo nós comentamos também. E por que não é de propósito? É que toda vez que o homem ele vai interpelar com Deus, ele vai questionar Deus, mesmo para entender alguma coisa, tem nisso um fundinho de desejo de ajudar o Senhor. O Senhor esqueceu que o Senhor é mestre e não pode lavar meu pé. Não é. O que Deus faz tem um propósito. O que Jesus faz já é o melhor, né? Então, por que lhes falas por parábolas? E, como nós também já falamos, nós já sabemos, tudo aquilo que você pergunta para Jesus, cuidado, ele responde. Jesus, ao que respondeu no versículo 11, porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. É duro isso, né? Jesus estava declarando que para vocês eu vou revelar algumas coisas, para eles eu não quero. Mas Jesus não veio para todos.
Mas Jesus não veio para salvar todos, mas Jesus não tem o objetivo de alcançar todos, porque que ele ia falar propositalmente através de parábolas, para que muitos não compreendessem. E só quando fala, a vós outros é dado a conhecer os mistérios, aos discípulos. Jesus falou às multidões, os discípulos foram até o mestre e perguntaram: por que o senhor fala em parábolas? Aí ele respondeu: eu falo por parábolas para vocês entenderem, para vocês eu compartilho os mistérios do reino dos céus, mas para os outros não. Isso é uma coisa curiosa da gente começar a perceber. Comecem a perceber que só de estar participando de um culto não significa que o Senhor ele vai compartilhar com você os mistérios do reino dos céus. Porque multidão por multidão, aquele povo todo estava ali na praia, e Jesus tinha um alvo: eu só vou compartilhar com um grupo, com os discípulos. Pessoas têm ouvido a palavra de Deus aí, falada abertamente, querendo ou sem querer. Está passando na praça e tem uma pessoa pregando e está ouvindo um pedaço. Por que não faz tanta diferença na vida de todo mundo? Porque a mensagem do Senhor, ela é cativante ao coração daquele que busca. E ao coração daquele que busca, ele quer mais. E quando eu quero mais, eu vou à fonte do entendimento, eu vou à fonte da palavra, eu vou à fonte da criação, à fonte do amor. Eu vou para Deus e clamo por Deus. E a Bíblia diz que aquele que buscar intensamente vai encontrá-lo. Quando a gente procura o Senhor diligentemente, nós o encontramos. Quem não procura ou procura de qualquer forma, não encontra o Senhor. O Senhor não se deixa encontrar por aquele que faz essa busca de uma maneira desleixada. E quando eu digo buscar a Deus, não estou falando para você acordar 3 horas da manhã e ficar recitando mantras e, portanto, repetir: talvez o Senhor venha e se compadeça com a sua causa. Quando eu falo intensamente, estou falando enquanto você está consciente, você está buscando o Senhor. Não somente acordando a hora que você quiser, para ter a sua hora tranquila com Deus, para ler a Bíblia, para orar, para se entregar, para chorar na presença do Senhor, mas quando você sair dali, vai tomar café, você vai tomar café para Deus, e quando você for para o trabalho, você vai para o seu trabalho pensando no Senhor, e você vai vigiar o dia inteiro, porque o Senhor falou: vigia e ora, para não cair em tentação. Então assim eu vou fazer. Também é dito em Tessalonicenses: orai o tempo todo, orai sem cessar. Então sempre em espírito de oração. Paulo em Filipenses 4 fala: tudo que é bom, tudo que é agradável, seja isso que ocupe o seu pensamento. Então minha mente está ativa, pensando nas coisas boas do Senhor. Salmo 1 também, nós comentamos hoje cedo: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então isso é buscar o Senhor com toda a minha força, com toda a minha intensidade. Mais cedo ou mais tarde eu vou ver uma coisa que eu não entendo, eu vou buscar o Senhor para aquilo que eu não entendo. Eu vou ler um pedaço da Bíblia que eu não compreendi, eu vou buscar o Senhor para aquilo que eu não compreendi. Não tem problema eu buscar os meus mestres, buscar os meus livros, mas algumas coisas vão ficar em dúvida na minha alma. Livros não respondem coisas da minha alma. Outras pessoas não respondem coisas da minha alma. Pessoas podem me dar bons conselhos, podem me ajudar em oração, mas só o Senhor vai responder as coisas de dentro do meu coração. Mas para isso eu tenho que sair da multidão e me achegar ao Senhor Jesus e fazer perguntas para Ele. E Jesus ele explica aqui um princípio que nos faz entender muito claramente, muito mais facilmente, por que Ele sempre fala em parábolas. Eu vou virar minha página aqui e vou ler uma parábola curtinha, não precisa me acompanhar. Está aqui a parábola da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado a pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. E acabou a história aqui. Imagina a multidão ouvindo isso: legal, fazendo as contas, não entendi, porque a pérola de grande valor, mas não completa. Dá um vislumbre, dá um gostinho de quero mais. É uma hora do almoço e você começa a sentir o cheiro, você vai em direção ao negócio. Impressionante, né? Imagina, né? Vai chegando assim 11h30, meio-dia, e você começa a sentir aquele cheirinho de feijão tropeiro, né? O torresmo acabando de fritar, começando a misturando no feijão, né? E aí você começa a ouvir uns barulhos de fritura, um negócio. Então os seus ouvidos querem saber mais também, o seu nariz quer saber um pouco mais, porque eu estou com muita fome.
Eu digo para você, nem se eu tiver com muita fome, eu vou querer ir lá. Não é assim? Então, tem coisas que chegam para nós com o Senhor com esse cheiro de, isso é de Deus. Isso aqui é de Deus, Deus quer falar comigo, mas eu não tenho capacidade de entender tudo, eu vou buscar o Senhor um pouco mais. Eu vou anotar isso aqui em algum lugar, porque depois eu vou perguntar ao pastor como é que eu faço, eu não entendi isso aqui, o que eu faço? Ou vou na internet, eu busco uma coisa, se você tem um site de pesquisa confiável, misericórdia, cuidado com a internet, né? A chance é de você achar besteira, mas às vezes você encontrou lá um cara que fala coisa boa, de preferência pergunta o pastor se presta o que ele escreve, o que ele faz, que aí você já tem mais uma tranquilidade. E às vezes ele, vou ver se ele tem um vídeo sobre isso, que seja, mas isso eu quero mais, eu saio da multidão de pessoas que conveniente estão ali, porque tem pessoas que só aceitam ir até o Senhor até certo ponto, dali para frente eles não vão, dali para frente vai um pouco mais de esforço, eu não estou disposto a fazer, dali para frente custa um pouco mais de dinheiro, não estou disposto a pagar. E não estou dizendo que bênção se compra, mas às vezes eu tenho que pegar um ônibus e ir para um lugar, tenho que pegar um trem para ir para um lugar, eu tenho que comprar um livro que alguém me indicou, um livro bom, um livro bom para você, compra tal coisa. Mas eu vou gastar meu dinheiro. Tem de graça, não? Não sei se tem de graça, mas chegou até mim custando um dinheiro, então eu tenho barreiras para ir lá e gastar, e como são caríssimos os livros, né? O que? R$30, R$29,90, R$50 você compra um grosso que você consome. Então assim, vale a pena, você quer saber? Compra o livro que te indicaram. É um assunto que quer saber, vai vir um pastor aqui, vai falar sobre o livro de Jó, um homem, doutor, PhD, CD, DVD, SDC, tudo. Ele vai vir e vai destrinchar o livro de Jó, custa R$60 e mais o ônibus de ida e volta. Quer ou não quer? Se quiser, paga e vai, ora. Não, mercenário, cobrando. Mas quer ou não quer? Você tem dinheiro para pagar? Vai. O cara vai falar coisa que presta? Vai. Você tem dúvida no seu coração? Vai. Você quer, você já leu o livro de Jó 20 vezes, você não entendeu nada, e o cara vai explicar esmiuçado? Vai, ora. Mais uma vez, vai ouvir alguém, pergunta o pastor se presta. Vai sozinho não. Mas tirando esse conselho, você sabe onde é que o Senhor está falando? Vai até Ele. E aí as pessoas não vão fazer mais perguntas, mas você tem mais dúvida, você vai mais perto. Eu tenho dúvida ainda. E aí acabou o negócio, rapaz, eu achei que ia me ajudar, eu tinha 10 dúvidas sobre o livro de Jó, fui na palestra, agora eu tenho 30 dúvidas sobre o livro de Jó. Aquelas 10 que eu tinha foram sanadas, mas enquanto eu aprendia 10, eu fiquei com dúvida em 30, que eu nem sabia que tinha. Parabéns, meu amado, você descobriu o que é buscar o coração de Deus, tentar tocar o intangível, começar a se acostumar com a eternidade, de adorá-lo de glória em glória, e nunca vai ter fim, porque eu nunca vou conseguir consumir toda a glória de Deus em conhecimento. Eu vou passar a eternidade aprendendo. Tem que começar aqui. Tem que começar a entregar sair da multidão. E o que é multidão? Não é fazer diferente. Naturalmente, a maioria das pessoas só vai até certo ponto. E a sua questão e a minha questão é: eu não tenho limite até onde eu vou. Me recordo uma vez que o Senhor, aqui não diz, mas provavelmente essa aqui foi mais uma das vezes que Jesus foi para um canto para tentar respirar um pouco. Porque a Bíblia diz só isso aqui, tendo Jesus proferido estas parábolas, não, aqui eu estou no final do 13, é antes, desculpa. O 13, começando naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Eu não sei se ele planejava ali um sermão. Às vezes ele só ia para um lugar. E o que aconteceu? E grandes multidões se reuniram perto dele. Pessoas foram até lá. Mas apesar de muitas pessoas terem ido até lá, não foram todos que foram. Eu não entendi, mestre, isso que o senhor falou. Só os discípulos foram. É uma coisa que eu não entendi. O que você acha que algumas pessoas elas crescem em felicidade, em satisfação, e elas são pessoas motivadas? Você acha que elas têm um prêmio? Você acha que elas têm um negócio a mais? Você acha que tomaram uma injeção que você não encontrou ainda, qual que é? Não. Estão chegando mais perto de Deus. E na presença do Senhor, a plenitude de alegria. Nós falamos hoje cedo também, é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cuja folhagem não murcha. A folha do crente não murcha. O negócio está pegando fogo para lá e para cá, 1.000 cairão à direita, 10.000 do outro lado, eu permanecerei em pé, inatingível.
porque eu descanso debaixo da sombra do Onipotente, da asa do Altíssimo. Eu descanso. É flecha de dia, dardo de noite, e eu estou aqui. De várias formas o Senhor tem falado que Ele tem sustentado os seus. E às vezes a gente não entende. Queria ser forte como fulano de tal. A estrutura dele é igual à sua. O negócio é que com certeza ele tem chegado mais perto. Ele está bebendo a água que não falta. Está comendo um pão que revigora. Está subindo com asas como águias, porque aquele que busca o Senhor, espera no Senhor, Ele renova suas forças, de maneira que subimos com asas como águias. Então os discípulos, eles começaram a entender que não é partidarismo, nem parcialidade, é voluntário. Se você se dispuser a chegar mais perto do Senhor, Ele tem mais para te entregar. Mas se a sua disposição é Jesus está ali, vamos na multidão, porque a multidão tem um efeito manada. Eu não vou adivinhar, não tenho nenhuma revelação sobre isso, mas se eu colocar um eis que diz o Senhor, eu não sou bobo de colocar, porque Deus não falou nada comigo, mas eu sei que tem pessoas que vieram aqui essa noite constrangidas, não quiseram com todo o coração vir. Não tem problema, Jesus quis você aqui hoje, você veio, o problema é seu. Mas se ficar desse jeito, não vai chegar na profundidade que o Senhor te trouxe aqui para conseguir. O coração precisa despertar para ir um pouco mais. O coração precisa se despertar para se dar um pouco mais. E quando eu falo se dar um pouco mais, eu não digo que tem medida para entrega. A entrega é sempre total. Mas eu descubro que a minha totalidade, ela pode ser esticada. Eu busco o Senhor e continuo buscando, e quanto mais eu busco, mais eu entendo, mais eu fico com uma dúvida, e eu busco mais, e eu quero buscar mais, e o Senhor me mostra mais, e eu quero um pouco mais, e eu vou um pouco mais, e a Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim receberá a vitória. O que perseverar até o fim, diz que será salvo em Mateus 24 também, é o que perseverar até o final. Até o final buscando o Senhor. E o contrário disso é o que também está escrito nas epístolas, que nos últimos dias o amor de muitos vai esfriar. O amor de muitos esfriar vai perdendo essa disposição de acompanhar onde o Senhor está. O Senhor não está mais entre nós geograficamente, nesse lugar ele estava. Ali está o Senhor, vamos até lá. Mas hoje o Senhor está num lugar espiritual de busca de coração, que sempre esteve. Sempre Deus ele foi buscado em espírito e em verdade. Houve um tempo onde havia geografia da busca. Existia o templo, existia este monte, existia esse sacrifício. Jesus explica para aquela mulher, e ele fala assim, virá um tempo e já chegou, onde Deus não será adorado nem aqui nem lá, mas Deus tem buscado adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então essa busca é uma busca de verdade, de fato de verdade. É uma busca que não engambela ninguém, ou pode até enganar os outros, mas a Deus ninguém engana. Não, a gente não zomba de Deus. Então assim, se a gente se engana que tem feito algumas coisas, mas no coração está longe, eu posso até, e me enganar é coisa fácil, homem besta sou eu, se você quiser me enganar, porque eu vou acreditar em você, até o negócio ficar bem na minha cara assim, eu vou acreditar em você. E você fala assim, Bruno, olha, eu estou lendo a Bíblia e está demais, glória a Deus, eu vou vibrar com você aqui. Mas pode ser que você fala para mim só para ficar assim bonito na história, porque você acha que isso é bonito. Mas não adianta nada. O Senhor sabe da sua busca, o Senhor sabe. É muito mais fácil, Senhor, onde é que o Senhor está? Eu queria ir até o Senhor. E antes de eu continuar aqui, eu vou te falar porque que às vezes a gente não quer chegar mais perto do Senhor. Pelo primeiro e único motivo, que é vergonha. Adão, ele estava lá quando ele foi criado, e a Bíblia diz que o Senhor encontrava com Adão todo dia na viração do dia. Deus, a presença, a espiritualidade de Adão era plena, porque Deus podia se encontrar com Adão face a face. Um dia Adão pecou, e naquele dia que Adão pecou, o Senhor ele foi lá encontrar com o homem, mas o homem não estava lá mais. E pelas palavras de Adão, ele fala assim, eu sabia que você estava vindo, eu tive medo. Fiquei com vergonha.
né? E ele fala isso com outras palavras, mas ele tinha vergonha do que ele tinha feito. E quando eu e você temos vergonha de alguma coisa que eu fiz, então vai chegar um momento de encontrar com Deus neste lugar dentro do coração. Quando eu fecho os meus olhos, ou quando eu contemplo assim o horizonte, eu começo a pensar sobre a minha vida, e no meio dos meus pensamentos eu encontro o Senhor falando comigo, e eu tenho vergonha, eu saio daquele pensamento, eu troco de pensamento, eu mudo de pensamento. Eu já fugi de Deus, meu amado, eu sei como é que é. E enquanto a gente não se entrega completamente, é uma vida de fuga, porque o Senhor está indo ao nosso encontro para nos resgatar. Aí eu mudo de assunto na minha mente. O Senhor leva alguém para falar comigo e eu desvio o assunto. Talvez alguém me convida para ir num culto, para ir na igreja, vamos fazer um estudo bíblico lá em casa? E talvez, como eu falei, por constrangimento você aceita uma vez ou duas, mas nada vai tirar aquela insatisfação que você tem daquele ambiente espiritual de buscar Deus por causa da vergonha. A vergonha é uma coisa que não me deixa chegar perto de Deus, porque se eu estiver na presença do Senhor, tudo o que eu sou vai ser revelado, e eu tenho vergonha daquilo que eu me tornei. Agora, se eu resolvo minha vida com Deus, eu abro meu coração, e eu não tenho mais vergonha, eu tenho várias limitações, mas elas não me trazem vergonha, porque elas são minhas mesmo. Aquilo que eu sou, eu não tenho vergonha com Deus, e aquilo que eu não sou, também não me vergonha com Deus, porque eu sou pleno na presença do Senhor. E aí eu não tenho problema de ouvir a palavra, e não entendi, eu vou lá e busco um pouco mais. Por isso, pensa na sua vida nessa noite. Por que eu não me interesso mais? Por que eu não busco mais? Por que eu não entrego tudo? Tem alguma coisa que te envergonha, tá? Isso aqui não é psicólogo não, mas dá uma olhadinha na sua alma. Tem um negócio que te envergonha. Aliás, cara, para ser psicólogo tinha que ser o pastor, né? Psicologia é estudo da alma, né? Tudo bem. Mas a história segue aqui. Versículo 13: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis. Só até aqui, e o resto dos próximos textos vai nessa mesma linha. É impressionante como Deus tem feito coisas no nosso meio, e nem todo mundo enxerga, não é verdade? Você não está vendo não o que Deus está fazendo? Deus está fazendo é nada, minha vida está piorando, não estou conseguindo encontrar paz aqui e ali, mas é por causa disso, é por causa da proximidade. E Jesus estava falando algo que já tinha sido profetizado. Os discípulos não entenderam nem quando Jesus falou, muito menos você imagina compreender isso como palavra profética de Isaías. Com certeza todo mundo lê isso aqui: ouvireis com os ouvidos, de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis. Como? Porque o coração deste povo está endurecido, versículo 15, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Jesus não quer se revelar aos que não o buscam. Jesus não quer se revelar aos duros de coração. Isso é algo reservado só para aquele que buscar de todo o coração. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Agora Jesus fala com os discípulos: vocês têm muita sorte, vocês estão pegando o negócio da fonte. Jesus estava falando com eles: olha, muitos profetas e justos. E se você pega o Antigo Testamento, pode pegar uma pessoa que buscava a Deus, e ela é exemplo de busca a Deus. Nós temos vários no Antigo Testamento. Todos eles, se eles soubessem, eu troco esses apóstolos, ler qualquer coisa. Davi trocaria seu papel de rei para ser qualquer um desses aqui. Abraão trocaria sua riqueza para ser um desse cara aqui, por causa da oportunidade, por causa do privilégio de poder andar com Jesus e ouvir essas coisas. Poder ouvir mistérios, mas ter a liberdade de falar assim: eu não entendi o mistério, se eu me explico o mistério, eu explico. Para você eu não quero que seja mistério não. Deus não tem nenhum interesse de que a verdade da salvação seja mistério para ninguém. Algumas coisas Deus reservou para serem mistérios,
Deuteronômio 29 diz que as coisas que estão ocultas. Deus não vai revelar. Mas as que estão reveladas, elas servem para mim e para você, para a gente obedecer. Então tem coisas que Deus ocultou e não vai. Tem gente procurando o jardim do Éden até hoje, não vai achar. Porque a Bíblia fala que Deus escondeu e não vai achar. E tantas outras coisas que Deus escondeu, não vai achar. Mas muita gente, Jesus falou, muitos profetas justos, desejaram ver o que vedes. No Antigo Testamento, homens de Deus buscaram o Deus de todo o seu coração. Por maior que tivesse sido a busca, eles nunca puderam ver o que esses discípulos estavam vendo. Deixa eu te contar uma novidade. Tudo que eles estavam vendo, a gente pode ver também. Porque aqui estava sendo revelado o Filho de Deus. E o Filho de Deus é a expressão exata do Pai. Tudo que Jesus tinha para mostrar, que Ele mostrou e virou Bíblia, Ele quer e pode mostrar até hoje para mim e para você. Então vamos trocar isso aqui. Muitos profetas do Antigo Testamento e justos do Antigo Testamento queriam trocar de lugar com a gente agora. Está aqui nesse culto. Independente de quem estivesse falando, mas queriam participar desta época. Dessa época. Em Hebreus diz, homens dos quais o mundo não era digno, no finalzinho do capítulo 11. Mas eles não obtiveram em vida a concretização da promessa, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Eles sem nós significa nós, ele fala da sua época, o autor de Hebreus, fala de quando agora Jesus já veio, Jesus já morreu em meu lugar, Jesus já me deu a salvação, Jesus abriu as portas do céu para mim de novo, o véu foi rasgado, eu tenho livre acesso a Deus. Todos aqueles homens do capítulo 11 de Hebreus, e quando você vai lá, homens cerrados ao meio, que buscaram a Deus, uma fé que você fala assim, não tem como mais hoje, participaram de milagres e tal, fala, nenhum deles obteve em vida a concretização da promessa que lhes foi feita, era tudo algo por vir. Nós adoramos um Deus que já se revelou, já veio, nós já sabemos muita coisa, gente, nós já sabemos coisa demais. E Jesus um dia interpelado mais uma vez, questionado mais uma vez, ele responde, não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. O mundo já está julgado, quem não crê em mim já está julgado, já está feita a coisa, eu vim para abrir as portas. É uma noite hoje de eu repensar a minha relação com o Senhor Jesus. É uma noite hoje de pensar, será que Jesus tem falado as coisas, e eu estou achando que eu estou indo longe demais, mas o máximo que eu estou chegando é na beira da praia, o mestre está ali, falou por parábolas, e porque falou alguma coisa, fiz minha parte. O que fiz minha parte? Fiz a minha oração, sabe-se lá que intensidade, li a minha Bíblia, sabe-se lá com que atenção, com qual foco, sabe-se lá com que desenvolvimento, eu tenho vivido bem com os meus irmãos, mas sabe-se lá que intensidade, eu posso ir um pouco a mais, eu posso ir um pouco além, eu posso ir um pouco mais profundo, eu posso me aproximar mais do Senhor, eu posso me dedicar mais para as coisas de Deus, porque multidões escutam, mas elas não entenderam o que eu vou ler agora. E a primeira parábola que Jesus contou nesse dia, ele falou sobre o motivo de ele falar em parábolas, e como nós estamos falando aqui, qual o motivo dele falar em parábolas? Porque ele não quer que aquele que busca superficialmente entenda a profundidade da salvação, entenda a profundidade dos mistérios de Deus, entenda a profundidade dos planos de Deus para mim e para você. Ele quer revelar isso para aquele que busca de todo o coração. E a explicação da parábola é o que acontece exatamente com aquele que é mais próximo ou aquele que é menos próximo. Versículo 18, atendei vós, pois, esse pois aqui amarra as coisas. Ele está falando sobre, não quero revelar as coisas que são do reino de Deus para quem não me busca, quero revelar para vocês. Então, por causa disso, por aquilo que eu acabei de falar, atendei a parábola do semeador. E aqui ele começa a explicar. E a gente pensa que nós somos bem-aventurados, né? E porque a gente tem a explicação da parábola aqui na Bíblia.
Mas essa explicação aqui vira texto puro se eu não me aproximo de Deus também. Mesmo eu lendo aqui a explicação da parábola, se eu não tiver disposição de me aproximar de Deus, vira texto puro, e a própria parábola vai ser interpretada pela própria palavra. É impressionante como a Bíblia, ela tem a capacidade de ser clara. Versículo 19: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, olha o perigo do cara na beirada da praia. Ele ouviu a parábola do semeador e não compreendeu, ele não entendeu. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração, porque coisas são semeadas no nosso coração, aquela ideia, tem que perdoar minha mãe mesmo. Logo depois que tem que perdoar minha mãe mesmo, seja lá por qual motivo você ofendeu sua mãe, mas ela não merece. Vem o maligno e pega. Porque talvez não é perdoar como, mas perdoar por quê? Mas perdoar, o que é perdão? Não sei o que é. Não entendo o perdão de Deus. O próximo pensamento é, ela não merece, mas o que ela fez é grave, Isso é o maligno, vai lá e tira. Porque essa é a semente que cai à beira do caminho, a semente que cai na terra dura, não vai nascer nada. Então, quando eu ouço a palavra do Senhor e não a compreendo, e não vou para perto do mestre a perguntar, não entendi, logo depois vem outro pensamento, a palavra é semeada, ela é jogada ali, mas logo ela vai embora, porque esse é o que está mais longe, esse é o que está lá no Facebook, tem uma pregação, 2 minutinhos, o cara até olha, e aí ele está até ansioso, alguma coisa, não é crente, não serve a Deus, né? Não tem nada a ver com o evangelho, não estou falando de quem é crente ou quem não é, mas aquela pessoa atribulada de coração com as coisas da vida, e ela vai lá e tem um pastor falando, ou tem um pequeno texto ali, e aquilo cai assim na mente dela como uma luva, ela fala, mas é disso que eu estou precisando, mas está tão longe da realidade dele, está tão longe daquilo que ele tem capacidade de buscar, de entender. A próxima rolada no Facebook ele já esqueceu, e aquilo era tão peculiar para ele, aquilo poderia transformar a vida dele de forma tão preciosa, se ele buscasse, se ele parasse o Facebook ali, e gastasse a mente dele ali mais um pouco, puxa, e aí ele fosse saindo daquele estado de muito longe, e fosse na direção do mestre buscar alguma coisa, mas como ele está muito longe, boa ideia, parte para frente, o próximo é um vídeo de mulher pelada, quer dizer, é isso aí que acontece. As coisas de Deus, elas ficam no meio de várias outras coisas que não, o maligno vai lá, arrebata, dá uma ideia melhor. Você já viu gente que quer fazer grandes decisões para Deus e nessa mesma época o emprego dele, o cara ganha o dobro, ou ele vai fazer uma decisão para Deus e aí ele consegue namorar aquela moça que ele tentou durante 5 anos, nunca deu bola para ele, aí ele começa a despertar para o evangelho e fazer grandes coisas para Deus. A Bíblia diz que vem o maligno e arrebata. Não sou eu que vou lá e arrebato, não. Aquele que está longe de Deus é o mais fácil para as ideias que são contrárias ao evangelho chegar e roubar aquilo que Deus quer plantar. Não fica longe de Deus, não. Aí tem outra semente, o que foi semeado em solo rochoso, ele está explicando a parábola. Esse é o que ouve a palavra e recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, porque a palavra às vezes nos traz questionamentos, resolver problemas da forma que Deus espera que eu resolva, vai trazer alguns choques de consciência para mim e para você, mas só do jeito de Deus que funciona, mas no processo, alguém pode ficar chateado comigo, né? Então, imagina, você roubou o último emprego que você estava, e você converte, e a palavra vai entrando, você tem que restituir, você tem que falar a verdade, vou lá fazer, aí você vai lá no seu antigo chefe e fala, quero confessar aqui que eu roubei, você vai ouvir um monte de coisa talvez, seu safado, eu vou chamar a polícia, confiei em você, você me deu uma facada nas costas agora, e tal, mas o Senhor impeliu você a revelar a verdade, a pedir perdão, a restituir o que você fez, mas o processo às vezes ele é doloroso,
E se eu tento fazer esse processo sem me aprofundar com o Senhor, também não dura muito, porque a Bíblia fala aqui que o solo é rochoso. Solo rochoso é aquele que ele vai abraçar as coisas com alegria. Então é uma pessoa que ela tem uma aceitação das coisas de Jesus no âmbito emocional. Essa semente aqui é aquele que abraça as coisas de Deus no âmbito emocional. Hoje foram cantadas algumas músicas. Há muitos anos eu fiquei esperto para esse negócio de cantar música. E eu canto todas, mas eu fico prestando atenção no que eu canto. Por quê? Porque domingo, todas as igrejas evangélicas aqui de Coronel Fabriciano estão cantando louvores. Só que segunda-feira é o Dia Internacional da Frustração Divina. Porque amanhã, pouquíssima gente está disposta a fazer o que cantou. Pouquíssima gente vai acordar amanhã com a disposição emocional que estava aqui no culto na hora do louvor. Talvez até mesmo agora na hora da mensagem já acabou aquela emoção. Rapaz, eu gostei do que você foi falar para Deus. Você mesmo, como é seu nome? É você mesmo. Não, você, Pedro? Deus vai chegar para Pedro, gostei do que você falou, Pedro. Rapaz, estou impressionado, cara. Estou impressionado como você gosta de mim, como você me ama, pai. Você cantou uma música para mim que, rapaz, que maravilha. Talvez Pedro, não é, né? No seu caso, né, Pedro? Só ilustração. Falei, quem senta perto, né? Você vai pegar. Às vezes a gente nem lembra o que a gente fala para Deus. A gente, às vezes, nem lembra o que a gente abraça. É claro que eu estou falando, é uma forma até hilária de você falar, porque Deus não vai ter essa conversa com Pedro. Se Pedro falou por falar, ele não vai ter essa conversa com Pedro. Mas eu falo para Deus querendo que ele acredite, ou eu falo para Deus só porque todo mundo está cantando. Eu estou cantando para Deus. E quando eu falo, meu Jesus Salvador, outro igual não há, Deus está ouvindo e está pensando o quê? Emocionado lá, ó, solo rochoso. Dura o tempo do louvor. Esse negócio profundo como é. Fecha o olho, levanta a mão, nada contra fazer isso, mas se for só isso, é rochoso. Então, abraçar as coisas de Cristo emocionalmente só, elas vão fazer exatamente isso aqui, e recebe logo, é rápido e com alegria. É claro que eu vou fazer, mas passa um pouco de tempo, passa uma hora, passa 2 dias, passa um ano. Coisas que eu tinha de disposição não tem mais, porque a raiz não é profunda, o solo é rochoso, e vai chegar a angústia e a perseguição por causa daquilo que eu me comprometi, e eu vou vazar fora, sair fora. A minha disposição já se transforma numa coisa bem condicional. Não, na verdade eu queria, mas pensando bem eu acho que não, e tal, e coisa e tal, e vai fazendo. Vai chegar a perseguição, porque vai chegar a hora de você botar em prática o que você disse que aprendeu e que você abraçou. Então um dia eu caí na besteira de falar para Deus que eu ia fazer de tudo para ser amigo de uma pessoa que eu estudava perto dela, e o cara não gostava de mim, não sei porquê, mas ele não gostava de mim. E eu pedi conselho a um pastor, e é outra coisa perigosa pedir conselho ao pastor. Porque ele vai falar exatamente o que você precisa. E aí eu falei, pastor, estou com um cara lá no seminário, que ele não gosta de mim, não sei porquê, eu tenho consciência que eu nunca fiz nada que atrapalhou ele, nem nada, mas ele olhou para mim e falou, está aí um cara que vale a pena implicar, e era eu. Ele falou assim, Bruno, 2 coisas para você fazer com ele. E eu assim, eu vou dar vou furar o pneu do carro dele, fala pastor, o que é? É isso que a gente gostaria, né? A nossa carne maledeta, ela vai para esse lado, né? Agora, vou fazer com o aval do pastor ainda. Começa a orar por ele todo dia para que Deus o abençoe tremendamente e dá um presente para ele. Tá bom, pastor? Assim que eu recebi esse conselho, a minha emoção... E eu comecei a ser perseguido pela palavra, porque é o certo. Orar pelo que vos persegue. Eu não consegui lembrar desse texto enquanto eu pedia conselho para o pastor, mas ele me falou a Bíblia. Ora por aqueles que te perseguem.
Aí que a pergunta que fiz, pastor, tem um cara que não gosta de mim, ele me persegue. Ora, para aqueles que você persegue. Só que enquanto eu estou emocionado na frente do pastor, vou fazer, glória a Deus, vamos morar junto e tal. Aí no caminho de casa logo começa, como é que eu vou fazer isso? Vou dar presente para um cara que eu não gosto? Outro versículo bíblico. O provérbio diz que todo mundo é amigo de quem dá presentes. Tem um provérbio na Bíblia que diz, todo mundo é amigo de quem dá presente. O que eu queria? Eu queria que ele parasse de me perseguir e virasse meu amigo. A Bíblia já falou, todo mundo é amigo de quem dá presente. Você quer ser amigo de alguém? Não por interesses vis, mas para você estreitar a comunhão com ele, dá um presente. É bíblico. Difícil o cara te xingar na mesma intensidade depois que der um presente. Ele pode continuar falando mal de você, mas ele vai dar uma diminuída. Uma diminuídazinha ele vai. Não tem, Bruno? Não é tão ruim não. Antes era... já vi piores. Ele vai dar uma melhoradinha. Fui lá, peguei a melhor camisa que eu tinha e dei para ele. Comecei a orar por ele. Miserável, não dá para você ter raiva de quem você ora. Não dá. Você começa a orar para Deus, Deus abençoa fulano. E aí, enquanto eu falava aquilo, comecei a chorar, porque eu que sou miserável mesmo, Deus. Imagina, me impedir de orar para uma pessoa só porque ela não gosta de mim. E comecei a gostar do homem. Eu acho que ele nunca foi muito meu fã, não, e tudo mais. Mas ele parou. Ele parou de me perseguir, ele parou de falar coisas de mim. Ele, de vez em quando ele até elogiava, mas acho que ele não queria mostrar, né, que ele... Mas como é que funciona? Só que se eu atender só emocionalmente essas coisas, e depois para botar em prática dar trabalho, eu logo vou ficar escandalizado, como a Bíblia fala. Escandalizado é o quê? Não sei como faz isso, não sei. O pastor falou, li na Bíblia, li no livro, mas não dá, já tentei. Eu ouço muito sobre perdão. Ah, pastor, perdoar não dá não, isso aí já tentei, Não combina, ele não consegue pegar a Bíblia e colocar no coração e fazer o que Deus mandou, e fica escandalizado, porque eu não sei como eu faço. Eu sei que é para perdoar, mas eu não consigo. O nome disso é escândalo. Não bate na minha cabeça uma ideia com aquela prática, não dá. E quando faz isso, foi-se a plantinha. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Então ele já passou um passo a mais, ele está mais perto do Senhor, está bem mais perto de Deus, porque ele ouve a palavra, ele entende. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Esse aqui é aquela semente que fala que foi lançada, mas cresceram espinhos junto. E os espinhos sufocaram aquela planta lá. Quando você tem uma plantação, você não quer que cresçam espinhos e cresçam ervas daninhas, ou que cresçam árvores maiores, que vão impedir o sol de chegar ali, ou enfim, você quer que aquela planta ela receba as condições ideais. Aquele solo é para aquela planta. Vou plantar milho aqui, vou preparar esse solo para o milho. Eu não quero milho crescendo junto com outras coisas que vão tirar os nutrientes desse pé de milho. Não quero. Esse aqui é perigoso. Essa semente aqui é perigosa, porque é onde eu posso cair. Essa semente aqui é quando meu coração tem plantado mais coisas além da palavra de Deus. Está crescendo e está sendo nutrido em meu coração interesses que eles não são a favor do crescimento dessa árvore aqui que foi plantada e que vai gerar frutos para Deus. Então eu tenho interesses paralelos ao Evangelho. Eu sou totalmente Deus, mas aqui juntinho tá crescendo o plano B. Sabe o plano B? Plano C, plano D. Porque eu tenho um alvo com Deus, eu quero servir a Deus, eu quero todo o meu coração, Pai, eu não sou como esses ateus e esses pecadores grosseiros que Deus fala e eles são como a semente, perde o caminho, não ouve nada, não entende nada, Satanás logo rouba. Também não sou como esses emocionados que só prometem para Deus coisas que nunca vão fazer. A minha árvore, ela cresce, eu nutro essa árvore aqui, ela cai nessa terra, é boa e ela vai crescendo. Mas se você conhece um pouquinho de árvore, ela precisa ser bem nutrida para dar os frutos. E porque esse coração aqui, essa terra, ela tem que dividir nutrientes para crescer outras coisas, e a Bíblia fala que são espinhos, são ervas daninhas. Fica
infrutífera. Eu creio que esse é o meu perigo, é de estar no Evangelho há muitos anos, é de pertencer a um corpo há muitos anos, mas é só árvore, e quando você olhar para mim não tem fruto. Cuidado, porque como nós falamos hoje cedo, se eu estou plantado no lugar certo, não somente a minha folha não murcha, mas como o meu fruto ele dá no devido tempo. Não é questão de não vai dar, ele dá no devido tempo. Mas se eu sou aquela árvore que estou lá, até frondosa, mas cadê meu fruto? Não é para ninguém olhar para mim, cadê meu fruto? É eu olhar para mim, cadê meu fruto? Cadê meu fruto? Se eu olhar para mim um ano atrás, eu cresci com Deus, meu caráter é o mesmo, aquelas batalhas que eu tinha no passado são as mesmas que eu tenho hoje, porque tem gente que vive as mesmas batalhas há 10 anos, isso não é perseguição do inferno não, isso é muitos interesses deixando crescer no coração, é uma proximidade de Deus, mas não é uma proximidade completa, eu me aproximo, mas não completamente, então eu me aproximo tanto que as coisas de Deus, elas até crescem na minha vida, mas não frutifica, eu não dou frutos. Quando você olha assim, rapaz, a árvore está até crescendo, mas só cresce, não faz nada. É como o joio. Não sei se você já viu uma plantação de trigo, eu já vi. É interessante, o joio, quando ele está crescendo junto com o trigo, ele é igualzinho o trigo. Igualzinho o trigo. Por isso na Bíblia tem aquela passagem que os anjos falam assim, deixa na época da colheita, que fica fácil você tirar o joio e depois colher o trigo. Porque realmente não dá, eu teria que ser uma pessoa muito especialista para poder olhar, não, isso aqui é joio, isso aqui é trigo, não dá para ver. Mas quando chega a época de dar frutos, é fácil. Porque quando o trigo está pronto para colher, todo o pezinho de trigo está na mesma altura. Se é isso aqui, se abaixa assim, ó, e aqueles pezinhos de trigo estão na mesma altura. E quem que está diferente? O joio. O joio ele cresce um pouco mais, ele continua com aquele aspecto de trigo verde, continua crescendo. Então você olha assim para a plantação de trigo, tudo que subia acima do resto é joio. Não frutificou, mesmo assim continuou crescendo. Você pode ter certeza que é de propósito que a Bíblia usa essa ilustração. Porque quem não dá fruto tenta compensar crescendo mais que os outros. Quem não dá fruto espiritual tenta compensar com a altura, compensar com outras coisas. Não estou dizendo que a planta foi criada para isso não, mas a ilustração é para isso. Enquanto eu estou verde, eu sou igualzinho todo mundo, que beleza, trigo e joio aqui junto. Um dia vai ter a colheita, e não vai haver confusão, porque o trigo ele estará frutificando, e o joio ele vai continua crescendo com aspecto de mato, não deu fruto, era só mato, era joio e mato, não tem nada. Cuidado se você está na igreja há muitos anos e você tem batalhado as mesmas coisas no seu coração, tem dificuldade de perdoar há 20 anos, tem dificuldade de fazer algumas coisas há 1000 anos, ou que sejam 5 meses, tem coisa que não é muita batalha, tem coisa que é joelho no chão, é pó na cabeça, é rasgar as vestes, é pedir ajuda para vencer aquele negócio, porque senão vêm os outros cuidados e vão sufocar. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica. A primeira coisa que acontece, quando eu ouço a palavra e compreendo, a primeira coisa que acontece, eu frutifico. E o que eu e você queremos é frutificar para o nosso Senhor. Eu e você queremos é receber da boa semente e devolver frutos. Jesus falou assim, vocês farão as obras que eu faço e outras maiores farão. Não quero fazer por fazer obras maiores ou fazer mais. Quero fazer porque Jesus falou que era para eu fazer. A natureza da obediência e de se chegar até Deus é a frutificação, é frutificar. É natural que quando eu e você, a gente busca Deus de tal força, de tal intensidade, e não vou negar nada que Deus me pedir, por mais que custe as minhas emoções, mas eu vou me entregar mesmo, eu vou mergulhar no Senhor e vou pedir, toma conta de mim, e seja literalmente o que Deus quiser, e aí eu vou frutificar. Enquanto eu tiver reservas,
se eu faço, se eu não faço, isso é do meu jeito, isso é do jeito de Deus. Tiago fala que esse homem, né, que ora pensa de um jeito, ora pensa de outro, não pense ele que vai conseguir alguma coisa com o Senhor. Né? Um homem com dois pensamentos, ora eu quero Deus, mas eu tenho um conflito com outra coisa que eu também quero. E esse aqui que está pertinho. O meu perigo é esse. Meu perigo não é o da semente. Um dia foi o meu perigo, um dia foi o da terra dura lá. Foi um dia para mim. Um dia foi o da emoção, mas já passou também. Meu perigo é esse aqui. A minha busca é de ficar coladinho no Senhor. Cada um que ouviu essa palavra aqui hoje tem em si uma proximidade com o Senhor. Por isso que eu digo que, mesmo que a gente ouça como são essas terras, só vai compreender quem tiver colado. E o convite que eu te faço nessa noite, dá os passos que você precisa dar para colar no Senhor. Mesmo crente, às vezes avalia a sua vida. Por que eu estou há tanto tempo lutando com isso? Se é o Senhor que me pede. A gente perde tempo, gente, a gente perde muito tempo. E o Senhor quer fazer de nós grandes coisas, quer construir muitas coisas através de nós. E toda negação ao Senhor, toda procrastinação, toda negligência, é um atraso no crescimento do reino de Deus. É um atraso muito grande. Porque a estatística da seara, que também foi falada pelo Senhor, ela é uma realidade até hoje. Os campos estão brancos para a colheita. Poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Então, nessa noite, o Senhor da seara quer mais trabalhadores. Mas tem que ser esses que, uma vez que a semente é lançada, a palavra ela é ouvida e compreendida, e logo depois ela é frutificada. Meu querido, que Deus te abençoe. Se você entendeu alguma coisa disso, o Senhor guarde isso no seu coração. E se você não entendeu, talvez é de propósito, porque você não está muito perto do Senhor ainda. E olha o que Jesus falou: é normal que não entendam. Eu não quero, quem está longe eu não quero que entenda. Então, se você não entendeu alguma coisa, não da parte técnica da Bíblia aqui, mas se você não entendeu ainda das coisas que Deus quer fazer com você, chega mais perto que Deus te explica. Chega mais perto sem reservas, sem armaduras, sem questionamentos. Chega com o coração aberto. Chega, não vou lutar. Chega em reverência ao nosso Rei. Quero orar com você enquanto eu chamo o pastor. Pastor Casemiro ou pastor Emerson? Pastor Casemiro. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra em nosso coração. Eu te peço, o Espírito do Senhor, venha sobre nós e cause essa transformação, Deus. E só aqueles que buscam o Senhor podem compreender. Traz-nos, Deus, a evidência de como nós estamos com o Senhor, qual é a nossa proximidade. O Senhor ainda está longe, o Senhor ainda precisa ser buscado um pouco mais. E se essa é a verdade, Deus, na vida de alguém aqui, que o Senhor possa deixar isso bem claro. Vai para mais perto do Senhor, está faltando, está um pouco longe ainda. Deus tem mais para você. Assim nós te pedimos, Deus, debaixo da tua vontade, em nome de Jesus. Amém.